A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nessa hora para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Revista de Jovens e Adultos da Convenção, edição 84. Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. O autor da revista é o pastor Fábio Martins. Vamos estudar nessa semana a lição 11, 11ª lição. O título dessa lição, A Grandeza de Deus na Consolação. Texto base, Isaías de capítulo 40 a 48. O objetivo do estudo é destacar que Deus usa seus métodos e mecanismos, objetivando conduzir o seu povo a fim de retratar a necessidade do arrependimento, para que o relacionamento do homem com o Senhor seja restabelecido, né? Então, o arrependimento é essencial para que a relação do homem com Deus seja bem-sucedida. Nós estaremos orando agora ao Senhor, agradecendo a Ele por mais uma oportunidade de estarmos juntos fazendo esta videoaula. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual nós viemos, através desta oração, agradecer a Ti a oportunidade que nós temos de estar, Senhor, estudando a Tua Palavra e aprendendo mais de Ti, ó Pai. Que o Senhor, com Seu Santo Espírito, venha nos trazer conhecimento, nos trazer fé, comunhão plena contigo, ó Deus, através desses estudos, que cada dia nós possamos aprender mais de Ti, ó Deus. Obrigado pelos amados irmãos, Senhor, que têm se inscrito nesse canal e aqueles também, ó Deus, que têm passado por aqui e têm compartilhado também, ó Deus, com seu like, com sua inscrição no canal, ó Deus, que tem visitado o nosso canal. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente a vida de cada um deles, que eles possam ser abençoados em toda a sua casa e sua família. Venha nos instruir, ó Deus, nos trazer conhecimento e sabedoria, ó Deus, para que possamos ter como ministrar essa palavra no coração de cada um deles. É em nome de Jesus que nós te agradecemos para todos sempre. Amém e amém. Assim, irmão, damos o início a esse estudo, né, a introdução aqui, que a revista vem falando sobre a grandeza de Deus na consolação. Somos consolados todos os dias diante de um mundo que traz grandes lutas sobre a vida do cristão e somos consolados pelo Espírito Santo, a presença de Deus, né, na nossa vida. A segunda parte do livro de Isaías, do capítulo 40 a 66, é o profundo manifesto da esperança, né? Deus traz esperança e redenção para o povo de Israel. 3 temas são fortemente identificados nesses capítulos. O primeiro, a grandeza de Deus na consolação, enfatizando a redenção prometida. Então Deus prometeu, através dos tempos, trazer redenção, redimir o povo dele, né? Isaías 40, capítulo 40 a 48. A segunda é a graça de Deus na salvação, com a ênfase na redenção providenciada. Então Deus providenciando a sua redenção. Isaías 49 a 57. E terceiro, a glória de Deus na restauração. Deus restaurando, com enfoque na redenção terminada. Isaías 58, 66. A passagem é marcada de temas de libertação. Então o povo passava por grandes aflições de sendo escravo, né?
A restauração é vinda de um servo que trará justiça. Isso aqui é um tema que a Babilônia, né, levou cativo o povo de Israel. A restauração vinda de um servo que trará justiça, apontando para uma figura messiânica. Aqui tem dois aspectos aqui que ele vai usar, o rei Ciro, né, e também Jesus Cristo, né, futuramente, trazendo assim, na plenitude dos tempos, a restauração de todas as coisas. A qual será o farol às nações. Esses capítulos relatam repletos de imagens vividas e promessas poderosas. Oferece uma visão abrangente da esperança de Deus para o seu povo. Não foi só uma restauração transitorial, mas uma restauração universal. A mensagem aí ressoa até hoje, encorajando todos a confiar na soberania da graça de Deus, mesmo mediante as adversidades, né? As lutas diárias não pode afastar a fé do cristão que tem no seu Criador. O testemunho atemporal do amor divino, o desejo de Deus restaurar e redimir a humanidade. Então, o propósito de Deus é que todos sejam salvos, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Inclusive, esse é a divisa, né, de evangelismo mundiais, né, das missões mundiais esse ano. Por sinal, é o texto que abrange toda a mensagem da Bíblia, né, ali sintetizada no João 3,16. É o versículo mais usado pelos cristãos, né. Vamos falar primeiro aqui, irmão, no primeiro tópico, consolai o meu povo. Por que consolar o povo? Porque o povo estava cativo, né? O povo estava sofrendo. Não é diferente de muitos hoje, né? Isaías 41, que diz assim, tá? Que já está aqui na lição, né? Consolai, consolai meu povo. E a passagem de Isaías, de 40, versículo 1 a 31, serve de prólogo para os capítulos 46, 40 e 66 do livro. O profeta anunciou a glória vindoura de Deus, né? E contrastando com a debilidade do povo. Por outro lado, encorajou os desanimados e eles podiam contar com a sua promessa. Então Deus sempre prometendo a libertação do seu povo através do Messias, né? Haveria consolo e cuidado como de um pastor para com suas ovelhas. Afinal, o seu tempo de sofrimento havia acabado. Isaías 40, versículo 2, vamos ler aqui. Falai benignamente a Jerusalém, bradai que já a sua servidão é acabada, e sua iniquidade está expiada, já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Então Deus levou o povo cativo com uma forma pedagógica de corrigir aquele povo para que ele possa se arrepender. Não é diferente de hoje também, quando Deus muitas das vezes deixa as provações na vida de um cristão, né, para que ele venha se arrepender dos seus pecados. O capítulo 40 busca responder a segunda pergunta. Deus pode mesmo fazer tudo o que ele diz? O Senhor marcou os céus com suas mãos e estendeu como a cortina. Olha. Ele levantou os governantes e o reduziu a pó. Ele até mesmo chamou as estrelas pelo nome. À luz da sua majestade, como o povo de Deus pode pensar que ele havia se esquecido deles, né? Versículo 40, 27. Eu sou o primeiro, direi. Porque, pois, dizeis a Jacó, e tu falas, meu caminho está encoberto ao Senhor, meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Então o povo já achava que Deus tinha se esquecido das suas promessas e não haveria mais salvação para eles. Hoje em dia, muitos também acham que Deus está demorando com a vinda do seu Filho, mas ele está ensinando a humanidade que se deve se arrepender primeiro dos seus pecados, né? A humanidade tem sido dura
em aceitar uma palavra vinda da divindade, do Criador, do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Ainda adora as imagens de escultura, ajoelha e se prostra nos deuses falsos e tem práticas mundanas ainda que deve ser banida da sociedade e de todo um modo geral. Ele certamente iria cumprir os seus propósitos, para ele se renovar as forças dia após dia. As boas novas para Judá eram notícia de libertação e renovação espiritual. É interessante que aparece que as promessas de Deus, elas nunca cessam, né? A renovação está sempre na vontade do Senhor de restaurar e de reconstruir sempre os que estão perdidos, né? Então, irmão, nós vemos que Deus não desiste tão facilmente da sua criatura, né? Da sua criação. Nós somos criaturas formadas pelas mãos de Deus, moldado pelas mãos do Senhor, né? E nós devemos ser restaurados por completo para ser justificado perante o Pai, né? O capítulo 41 registra o livramento estava por vir. Deus aparece como protetor e soberano e reafirmando seu governo e controle sobre a história, em contraste com a impotência dos ídolos das nações, né? Por que sempre ídolo, irmão? Porque as nações punham seus ídolos, né, como prova de força. E Deus, ele não dá a sua glória a outra. Por isso que Deus escolheu Israel para mostrar que ele é o Deus soberano, né? O Deus de Israel é o Deus soberano. Não por causa de Israel, mas porque ele escolheu um povo para que fosse exemplo para as demais nações e provando que aquele Deus, que é ele, único, somente ele, pudesse vencer e como vence todas as batalhas, né? Queira você não queira, gostando de Israel ou não, Israel é o povo da promessa, o povo que Deus escolheu. E Deus escolhe quem ele quer para a sua obra. Aqui mesmo no texto, fala que ele tem seus métodos de trabalhar, seja dentro de Israel ou não de Israel. Nós vamos ver que o rei Ciro, rei da Pérsia, foi um dos chamados, ungido para salvar até o povo que não era o povo dele, né, da sua nação, o povo de Israel. Ele se dirige diretamente a Israel, lembrando que são povo escolhido, né? Então é um povo escolhido, é um povo protegido por Deus. Por quê? Porque sobre esse nome, Israel, está o nome de Deus, né? Ali nasceu o Filho de Deus, ali veio o Salvador da humanidade, né? Cristo Jesus veio daquela nação. E o próprio Jesus diz que a salvação vem dos judeus, né? Porque ali nasceu o rei dos reis, né? Promete apoio e encorajamento, assegurando que não há o que temer, né? Então Deus sempre fala para o seu povo, o povo cristão, o povo evangélico, o povo que ele escolheu para finalmente morar nesse lindo lugar que se chama céu. 41:8, finalmente desafia os ídolos a manifestar o seu poder e provar o seu valor. Então, Deus está provando que existe só um Deus único. Não existe vários deuses. Não existe mais de um Deus. Só existe um Deus todo-poderoso. E esse Deus nós sabemos que é santo, puro, né? E ele quer que o seu povo se torne assim como ele é. O papel do servo sofredor vai se tornar mais enfático daqui até o fim do livro. A figura aparece em 4 cânticos. Aí aqui é 42:1-7, 49:1-9 e 54:11, 50:13 e 53:12. Vamos ler aqui 53:12, né? Que são 53:12, né? Que diz assim: pelo que darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá o despojo. Portanto, derramou a sua alma até na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. O Ciro é um tipo de salvador. Ele não é o salvador, ele é um tipo. Então ele usa o Ciro como um tipo que
providenciando o legítimo Salvador, vamos dizer assim, aqueles que redimiria todo o universo, né? Toda a glória de Deus, né? Todos os seres humanos que habitam nesse planeta. E aqui, irmãos, ele fala desse sofredor, ele está falando exatamente do Cristo, o Cristo ressurreto, que subiu na cruz, e porque essa parte aqui, pelo que darei parte de muitos, está lá escrito quando Cristo veio, e foi relatado essa parte aqui, que ele já teria profetizado sobre o Cristo, né? O Cristo sofredor. A primeira passagem representa um servo que foi escolhido por Deus para um propósito especial. O Espírito do Senhor estava sobre ele, ele cumpriria o seu plano. O servo trouxe o reino de Deus de maneira silenciosa e inesperada. Ele não chamou atenção para si, mas alcançou resultados poderosos. É através do ministério do servo que Deus concretizará seu grande plano de salvação. Então, o profeta Isaías já antecipadamente provê o futuro, né? Que Deus tem essa capacidade de prever o futuro. Ele é um Deus onipresente, né? Ele sabe o que vai acontecer no futuro, e aqui ele já falando sobre a vinda do Filho de Deus que restauraria todas as coisas. Então nós temos um consolo da parte de Deus para o povo de Israel e o povo que ele escolheu também, que somos a igreja do Senhor, representada na vinda do Messias, do nosso Messias, Jesus Cristo, né? Então nós falamos nesse primeiro tópico, consolai o meu povo. Agora, o segundo tópico, Deus, o Santo de Israel. Agora ele já fala da sua personalidade santa, né? O teu Salvador. Israel 43:1 e Isaías 43:1 e 44:28. Isaías 43:1, vamos voltar aqui, né? Isaías 43:1. Mas agora assim diz o Senhor, o que te criou, ó Jacó, e o que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então Deus já está tomando como propriedade Israel, né? Foi ele que criou, ele que remiu, né? E chamou pelo nome dele. Agora vamos ler aqui 44, 48. (44, 28, irmão, perdão). Quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém se edificada e ao tempo funda-te. Jerusalém tinha sido abatida pela Babilônia, né? Pela Pérsia, na verdade, Medos Persa, e ali Ciro começa a restaurar essa nação israelita, né? Israel, e traz aqui a edificação de Jerusalém, a capital, o centro nervoso, né? Religioso ali de Israel, onde a adoração acontecia ao Deus vivo, e agora Deus dá ordem a Ciro, né? Do Império Ciro, para restaurar a Jerusalém. Então nós vemos que Deus não se limita à nação de Israel. Ele é rei sobre toda a terra. Ele tem todo o domínio. Ele tem todo o controle e tudo é patente diante dos olhos de Deus. Isaías 43 e 44 são um capítulo repleto de promessas de conforto, proteção, reafirmação sobre a soberania de Deus. Deus é soberano, né? Deus tem todo o poder. O profeta registra que o temor e a circunstância não deveria existir na vida do seu povo. Não temo, pois eu te remi. É o versículo que nós lemos. Essa afirmação estabelece um tom de esperança e segurança a Israel, que havia falhado tão tragicamente no passado. E foi-lhe dito que não ter medo do futuro, porque aquele que o criou o redimiria. O Senhor recorda que mesmo em meio a dificuldades, ele está presente, né? Então Deus é um Deus presente, não é um Deus ausente. Deus está presente na vida do ser humano, né? O relógio está contando, as horas estão passando e a história está sendo feita, mas Deus é um Deus presente, sabe todas as coisas.
Essas palavras são um lembrete poderoso que sua presença nos acompanha incondicionalmente e constantemente, né? Dependendo se você serve a Deus ou não, Deus está presente, está te observando, está te olhando, o seu proceder, né? Às vezes você acha que Deus não existe, mas Deus é real, e é mais real do que a maneira, né? Então, Deus é o Deus Todo-Poder. Além disso, Deus reforça o valor de Israel, afirmando que o povo é precioso, honrado em seus olhos, né? Então, irmãos, nós vemos aqui o cuidado de Deus sobre o seu povo, né? Ele cuidou do povo de Israel, e cuida até hoje, e cuida de toda a humanidade que acredita nele, que crê nele, que tem ele como seu Deus, né? O único e verdadeiro Deus. E essa valorização é crucial, pois aponta para a identidade do povo escolhido e chamado de Deus, um conceito que transcende circunstância adversa. Em 43, 10, 13, vamos ler isso aqui? 43, 10, 13, né? Pequenininho, podemos ler. Eu não estou lendo os textos grandes, porque, primeiro, que não dá tempo aqui, né? 43, 10, 13. Vós sois minhas testemunhas, né? Diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais que me creais e entendais. Olha só, para que saibais que creiais. Então é necessário que creia nele, né? E entendais que sou eu mesmo. Ó, Deus falando com toda a humanidade, né? E que antes de mim nenhum se formou. Nenhum. Não tem Deus, né? E depois de mim não haverá outro. Porque ele é único, perfeito, justo. Então, irmão, você que tem dúvidas sobre a existência de Deus, aqui cai por terra, né? E no versículo 11 ele diz, né? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não há Salvador, não há religião, não há nada. Às vezes as pessoas confundem e dizem que, como é que se diz? Perseguição religiosa, né? Quando você fala algo direto assim sobre a religião da pessoa, ele diz que está afrontando a religião dele. Não. O que a Bíblia diz é Deus, né? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Então, como que pode ter salvação em outro caminho? Não há, né? Pois eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, né? É interessante que ele afirma sempre, né? E ainda antes que houvesse dia, eu sou. Antes que houvesse toda a criação, tudo que nós vemos, né? O visível e o invisível, Deus já era antes. Nunca deixou de ser. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. É interessante que as pessoas, eu quero lembrar aqui, operando eu, quem pedirá? Eu quero dizer aqui que eu tenho basicamente quase 60 anos, né? Pouco tempo, muito pouco tempo. E a gente vem nesse mundo e quer dizer que Deus não existe, né? Quantos anos existe o mundo? Quanto tempo tem essas criações, né? Então é para a gente pensar, como você tem tão pouco tempo e afirma que não existe Deus? Isso é uma meditação, né? E ele combate aqui a idolatria, né? Deus desafia as nações e os ídolos a se manifestarem e se compararem a ele. Deus combatendo, através do livro de Isaías, a idolatria. A fútil idolatria exporta a singularidade do Senhor e destaca fora dele não há salvação. Então, só há salvação através do nosso Deus, né? E ela foi revelada na plenitude dos tempos através de seu Filho Jesus Cristo. Então, Jesus é o verdadeiro Salvador. Diante da ameaça babilônica surge a promessa de que todas as coisas se farão novas. No deserto surgirá um caminho no ermo e um rio. 43:19. Os pecados, outrora tão evidentes, não serão mais lembrados. Então, Deus, ele apaga a transgressão pelo sacrifício vivo de Cristo no Calvário. Ali foi apagado todo o pecado da humanidade. E você, quando tem comunhão com Cristo, tem comunhão com Deus e é religado a Deus através da vida de Jesus, os seus pecados não têm mais
mais força, mas sim você passa a não ter prazer pelo pecado, nem de pecar, nem de cometer pecado, porque você sabe que você agora pertence a um Deus santo e puro, né? Deus continua a enfatizar a sua relação com Israel, capítulo 44. Lembrando que foram escolhidos desde o ventre materno. Então você, meu amigo, meu irmão, é um escolhido de Deus para servir a Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu ser. Não fique em dúvida, não fique cocheando sobre dois caminhos, né? Permaneça no caminho da salvação de Cristo, né? E ele promete derramar o seu espírito sobre o povo, sobre o seu povo. Lembrando, irmão, que isso aqui é uma profecia anterior à vinda do Messias, que no tempo determinado da plenitude dos tempos, no tempo que aconteceria, foi confirmada a palavra de Deus, né? E aqui ele diz que derramaria o seu espírito, né? E lá no Pentecoste, realmente, no dia do Pentecoste, lá o povo reunido, Deus derramou plenamente o Espírito Santo dele sobre a face de toda a terra, né? Demonstrando que Deus é um Deus que cumpre a promessa. O seu Espírito ao povo, garantindo um futuro de bênção e renovação. Um aspecto significativo é a afirmação de que Deus é o Criador, sustentador de todas as coisas. A metáfora do óleo modelando o barro. Vamos ler esse aqui, que é interessante, que Isaías, ele é levado ali, né? Vamos ver aqui, como é que é. Isaías 44, 9. Todos os artifícios, imagens, esculturas são vaidade, as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem, nem entende, para que ele seja confundido. Quem forma um Deus funde uma imagem, escultura, de que nenhum préstimo. Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois o mesmo artifício são dentre os homens, e junta todos, e levanta-se, e assombrar-se-ão, e serão juntamente confundidos. Ele está falando dos artifícios, daqueles que fabricam os ídolos, né? O ferreiro faz o machado. Olha só, interessante essa alegoria aqui, que para você fazer o machado, você pega a madeira, molda lá, né? O ferreiro faz o machado, né? E trabalha na brasa, né? O ferro, né? Modelado ali na brasa. Ele forma com o martelo, lavra com a força do seu braço, e ele tem fome e a sua força falta, e ele não bebe água e desfalece. Quer dizer, é o homem fazendo o próprio Deus dele, né? O carpinteiro estende a régua e emprega ao magra e a praina com o cepilho, marca com o compasso e faz o seu Deus semelhante a um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Então, irmãos, nós vemos que Deus ali, através dessa profecia, né, desse alegoria aqui, ele mostra que os deuses são semelhantes a homens inúteis, fracos, né, que não tem poder nenhum de salvação. Ainda no ano do século 21, ainda tem pessoas que se prostram diante de ídolos, né? Seja visíveis e invisíveis, seja materializando, seja adorando pessoas, né? Governos, e esquecendo que Deus é soberano. Ressalta a relação íntima entre a criatura e o Criador, entre o Salvador e o seu povo, seu controle absoluto sobre a vida e futuro, a oferta, segurança e propósito, e o propósito. Eu não entendo como que pessoas que dizem seguir Cristo têm outros caminhos, né? Porque se você diz que serve a Cristo, você tem que ter um Deus único, né? Porque Cristo serviu a um único Deus, como exemplo, né? Que ele sendo Deus, ele serviu ao Deus Pai Todo-Poderoso, né? Que representa o Criador de todas as coisas. Então, meu irmão, você que anda cocheando em dois caminhos, servindo a dois senhores, é difícil você agradar um e honrar o outro. Você que anda cocheando por caminhos largos e espaçosos, achando que Deus vai te entender no futuro porque Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça, ele é justo, né? A justiça de Deus não é relativa, igual muitos têm a justiça do homem relativa, né? Hoje pensa uma coisa e amanhã já muda o pensamento. Deus é um Deus, o que era pecado no passado vai continuar pecado no presente.
Só que Deus, para não condenar a humanidade, ele deu um escape, né, para que a pessoa se arrependesse. Arrependa-te, converta dos seus maus caminhos. Quando você olha o evangelho do início ao fim, é Deus buscando que o homem se arrependa dos seus pecados. Então nós falamos aqui nesse tópico, né? Deus Santo de Israel. Agora nós vamos entrar aqui no terceiro tópico, né? O libertador ungido do Senhor. Aqui nós vamos falar sobre, basicamente, já no cumprimento da vinda do ungido de Deus, o Messias, né? Mas ele vai trazer aqui uma imagem de um tipo de Messias, né? No capítulo 45, Deus fala diretamente a Ciro, rei da Pérsia, designando como seu ungido. Ciro é escolhido para libertar Israel e restaurar Jerusalém, mostrando que Deus pode usar qualquer pessoa, independente da sua origem e crença. Viu? Interessante isso aqui, né? Às vezes nós, por Deus ser o Deus de Israel, nós pensávamos que Deus só usaria o povo de Israel. Não. O povo foi escolhido para ser sacerdote, mas pelas suas falhas também, né, que são seres humanos, eles também falharam na sua responsabilidade de evangelizar aquelas nações. O objetivo é que eles fossem evangelizados e crescem no Deus de Israel, né? Que bom seria se hoje todos os países lá árabes crescem num só Deus, né? O Deus de Israel, né? Seria bom, porque a paz, estaria paz, porque Jesus é o príncipe da paz, né? E por causa de religião, há muita separação, né? Ciro é escolhido para libertar Israel e restaurar Jerusalém, mostrando que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou crença. Para cumprir seus planos, Deus reafirma a sua soberania, afirmando que não há outro Deus além dele. Como eu já coloquei aqui, irmãos, as nações tinham deuses. Israel tem Deus. Por quê? Porque Deus vivo de Israel, né, que sempre protegeu Israel, e protege toda a humanidade, ele reafirma para as outras nações que existe só um Deus, que é ele próprio, né? Isso é interessante. E todas as nações reconhecerão sua grandeza e todos os joelhos se dobrará diante dele. Lá em Apocalipse fala que todos dobrarão o seu joelho, né, diante de Deus. Lá no juízo final, todos dobrarão. E aqui o texto nos traz essa ênfase, né? Aquela Babilônia e seus ídolos é retratada no capítulo 46 e 47, enquanto os ídolos são incapazes de salvar. Deus promete carregar e sustentar o seu povo até a velhice, né? Então, irmão, nós vemos que Deus não esquece da sua promessa. Deus é um Deus presente, um Deus salvador. Ele é o único que pode prever o futuro e executar suas promessas, reafirmando que a salvação lhe pertence. Jonas 2,9, né? Vamos ler aqui. Olha, a história de Jonas não foi muito diferente, né? Porque esse próprio povo, mas já com outro nome do império, que é o Império Assírio, né? A capital Nínive, que também pertencia a esse mesmo povo, né? Eles foram provados também para que se arrependesse. E Jonas foi lá nessa cidade para levar a mensagem de salvação. E nós vamos ver aqui como que eles passaram a crer num único Deus verdadeiro, o Deus que eles não criam, né? E através desse julgamento de Deus específico, eles passaram a crer num Deus, porque Deus trouxe juízo àquela nação. Se eles não se arrependessem, Deus falou que eles seriam extintos, né? E chamou Jonas para levar essa mensagem, né? Vou ler aqui um trechinho da palavra, que Jonas fugiu da responsabilidade. E diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez dizendo: levanta e vai à grande cidade Nínive e prega contra ela. O que ele disse? E levantou-se Jonas e foi a Nínive, quando sua palavra era, pois, Nínive
uma grande cidade de 3 dias. E começou Jonas a entrar pela cidade, ainda pregava e dizia, ainda 40 dias, Nínive será submergida. Então, essa foi a palavra só que Jonas falou para aquele povo. E aqui nesse versículo aqui, Jonas 2:9, ele vai falar assim, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento, eu hoje te pagarei do Senhor e vem a salvação. Aí no 9:3 ele diz assim, quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O próprio povo de Nínive reconheceu que Deus era um Deus justo e anunciou a salvação. Meu amigo, meu irmão, Deus está sendo justo com você e comigo, né? Não só com você, mas comigo também. Dando oportunidade para que nós reconheçamos a sua voz e tenhamos salvação, né? Essa cidade Nínive, a capital, ali foi liberta naquela época, foi salva porque eles se arrependeram. Por outro lado, Babilônia ruirá por arrogância, né? A imagem da Virgem, filha da Babilônia, será humilhada. A confiança da Babilônia em suas práticas, más e encantamentos será em vão, pois o Senhor executará juízo. Isaías 40, o profeta convoca Israel a ouvir e a entender a palavra do Senhor, destacando que ele previu os eventos que se desenrolaria e que não abandonou o seu povo. Então Deus sempre trazendo uma palavra de conforto, né? Mesmo diante das promessas que passaria por adversidade, Deus no final reformaria essa nação. O Senhor reafirma que age por amor ao seu nome e não por causa das ações do povo. Deus sempre agiu em Israel, irmão, com o objetivo dele falar assim, eu sou um Deus santo e não posso pecar. Eu sou um Deus justo e não posso trazer injustiça. Deus é exemplo para nós, né? Como que você vai falar em justiça se você é injusto? Então Deus, ele tem zelo pela sua palavra, pelo que ele diz, né? E ele faz justiça. O capítulo termina com uma convocação para que saia da Babilônia e retorne a Jerusalém, lembrando-se de que Deus os guiará e proverá durante toda a jornada, né? Eles passaram por essa provação, né? De ser escravos, ser humilhado, mas com a fim de arrependimento. A soberania do Senhor é enfatizada de maneira cabal. Esses capítulos, isso nos leva a confiar em seu controle, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas e adversas, né? Então, irmãos, no final, que Deus espera que nós confiamos na sua promessa, né? A promessa que ele diz lá em João, que ele, como Salvador, ele foi para o céu e nos preparar lugar, e viria. E quando tivesse preparado esse lugar, ele retornaria. Sobre outro viés, é oportuno registrar a necessidade imperativa de arrependimento do homem. Então, o que muitas das vezes impede de Cristo trazer o retorno, porque ainda existe muitas pessoas precisando se arrepender para que tenha salvação. Ele está dando o tempo, e o tempo está correndo. Já viu aquele reloginho que você bota, aquele reloginho que tinha de antigamente da areia? Ela vai descendo devagarinho, né? E o tempo está correndo ali, naquele reloginho. Deus exorta o seu povo a reconhecer sua rebeldia e voltar-se para ele. É o que ele quer, mais que ele quer que o povo se arrependa. O arrependimento é essencial para a restauração e relacionamento espiritual com Deus. Então, meu amigo, meu irmão, devemos ter um bom relacionamento com Deus. Como que você faz isso? Se arrependendo, praticando boas coisas, sendo justo, praticando a justiça, amando o próximo como a ti mesmo. E hoje o que falta muito em nós, né, vou colocar dentro desse contexto também, que eu não sou perfeito, precisamos amar, e amar como Cristo amou a sua igreja, e o marido ama a sua esposa, né? Os capítulos 45 e 48, Isaías apresenta uma mensagem poderosa acerca da soberania de Deus. Por que Deus é soberano? Porque Deus tem controle de tudo, irmão.
Às vezes eu vejo um dizer assim, Deus ainda está no controle. Meu irmão, Deus nunca deixou de estar no controle e nunca deixará. Deus está no controle, sempre teve e sempre vai estar, né? Ainda que ele deixe as coisas acontecer para provar que ele é justo, né? A importância da fé é a promessa da redenção de Israel. Também ensina que mesmo em tempos de dificuldade e incerteza, o Senhor trabalha ativamente para restaurar e redimir. É quando o Senhor atua poderosamente, quando tudo está um caos, aí Deus começa a transformar, né? É sempre lembrar aquela visão, né? Que Jeremias foi na casa do oleiro e viu o Senhor amassando, moldando. Então Deus sempre está modificando, é um Deus que transforma, né? As coisas. Também ensina que mesmo em tempos de dificuldade e incerteza, o Senhor trabalha ativamente a restaurar e redimir. A confiança em Javé é fundamental, essencial, quando nos deparamos com dificuldade, ilusões e segurança oferecido pelo presente século. Irmãos, quanto nós somos falhos por ter medo, por temer as circunstâncias e não confiar em Deus. A realidade do mundo é retratada figuradamente pela queda da Babilônia, a qual acaba simbolizando a futilidade das alianças humanas e dos ídolos, reforçando que somente Deus é digno de adoração, né? Então, Deus quer que nós o adoremos porque ele é digno de adoração, né? Todas as coisas que nós temos, água, comida, tudo provém de Deus, né? E nada melhor do que você dar glória a Deus, né? Abrir sua boca e dizer que Deus é merecedor de toda a honra. Destaca derradeiramente a necessidade de arrependimento, a fé no propósito divino. O retorno ao Senhor é sempre possível, tendo em vista, inclusive, o seu desejo de perdoar e salvar. Então, a morte na cruz de Cristo é representativa que ele sempre está disposto a salvar a humanidade, né? Ele sempre está esperando que seu filho retorne, o bom filho retorne à sua casa, né? A casa paternal, a casa celestial. As promessas de restauração e liberdade são verdades que constantemente aparecem no texto e nos levam o caminho de cultivar uma fé irrestrita e desígnio do Senhor. Então o Senhor tem seus propósitos. Ele quer te usar, ele quer te levar a conhecer mais dele. E como que você conhece mais do Senhor? Tendo intimidade com o Senhor, se aproximando e andando com ele, né? Você não anda com a pessoa distante, você anda junto, do lado, né? E aprendendo de quem sabe mais. E Deus sabe tudo, né? E nós não sabemos quase nada. Ou nada, né? Assim como o povo de Deus, temos um chamado para viver em confiança e obediência, crendo que ele sempre terá, assim como teve para Israel, o melhor para nós. Então, igreja amada do Senhor, né? Aprendemos aqui com o livro profético de Isaías, que é o Evangelho do Antigo Testamento, que Deus no passado agiu e ele age da mesma forma operante, né, vamos dizer assim, para com não independente de época, né? E Deus não está no tempo, mas atemporal. Deus trabalha atemporal e traz a sua palavra até os dias atuais e ela permanecerá sempre. E por isso que Deus falou essa palavra aqui e em determinado tempo ela foi cumprida, porque Deus tem um propósito de salvar toda a humanidade, né? Toda a humanidade foi chamada à salvação. Agora depende de mim e de você aceitar esse convite, né? O convite foi feito por ele. Ele mesmo diz, Jesus disse assim, vinde a mim, não a mim, mas a Deus, a Jesus, né? Todos que estão cansados e estão cansados, né? Oprimidos e cansados, né? E muitas pessoas renegam a Cristo, né? E é importante que você tenha a sua confissão diante dos homens, para que todos saibam que você
faz parte do corpo de Cristo, né? Então aqui está o convite, aqui está a mensagem, aqui está o estudo, né? E ele vai continuar eternamente, porque a palavra de Deus não termina aqui, ela continua, né? Então, meu irmão, na semana que vem, né? Perdão por estar fazendo o vídeo tão tarde, né? Que as coisas têm apertado aqui, né? Eu peço perdão, ore por mim, ore pela minha casa, ore pela minha família, ore, que devemos orar sempre, né? Uns pelos outros. Amanhã próxima semana estaremos fazendo o estudo, lição a 12ª, já terminando quase esse trimestre, né? E a graça de Deus e a salvação, né? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado. Quero te agradecer por ter sempre nos apoiado, orando, pedindo, clamando, para que Deus nos abençoe não só a mim, mas a todos aqueles que têm participado conosco, né? Vou tomar um pouquinho d'água aqui e vamos estar orando e agradecendo a Deus. Estamos num período também, irmãos, de missões mundiais, né? Vamos orar também por missões mundiais, de missionários. Devemos sempre estar orando para que Deus salve as pessoas, né? Que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos. Pai querido, Deus eterno, Salvador, Criador, justo e santo e poderoso, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, e todas as coisas, Senhor, estão patentes diante dos teus olhos. Tu és o Deus que forma e cria. Obrigado, ó Deus, porque Tu nos fez a Sua imagem e semelhança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o direito, o dever, o acesso ao trono da graça através do Seu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor, está a nos perdoar. Obrigado, Deus, porque o sol brilha, porque a lua é iluminada pelo sol, porque aquelas nuvens nos céus demonstra que o Senhor criou tantas maravilhas para que contemplássemos com nossos olhos as tuas grandezas. Obrigado, Senhor, por revelar-te ao Deus único, verdadeiro, e que fora de ti, Senhor, jamais haverá um Deus semelhante a ti, que seja no céu, na terra, em qualquer lugar, porque tu és o único e verdadeiro Deus. Cremos poderosamente, Senhor, em ti e na providência divina, Senhor. Ainda que muitos não creem em ti e nem aceitam a ti, ó Pai, mas nós que cremos e professamos a nossa fé ao único e verdadeiro Deus, o Deus do céu, da terra e de todas as coisas que nele há. Que sempre tenhamos em nossa mente, Senhor, guardado no nosso coração as palavras eternas do teu Cristo, Jesus Cristo, que veio a esse mundo e que sofreu, foi o servo sofredor, para resgatar e restaurar o teu reino, ó Deus, aos que creem. Muito obrigado, Deus, por essa semana, pelos amados irmãos que estão conosco. Obrigado, Deus, pela missão mundial, os irmãos que estão, ó Deus, evangelizando outras nações, outros líderes que serão formados nessas nações, para que propague e divulgue o nome santo do Criador. E eles venham a crer no único Deus verdadeiro, ó Deus. Que abandone as imagens de escultura, os deuses falsos, o Deus inventado pela mente humana, pela força da mão do homem, a que fazem a sua imagem e semelhança, ó Deus. Mas que são fracos, ó Deus, são ineficazes, porque o único Deus poderoso és tu, ó Deus, a qual nós, com nossos olhos físicos, muitas das vezes não vemos, mas cremos pela fé que o Senhor é poderoso para realizar as obras, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito aos nossos olhos. Somente Ti, ó Deus, pode ser Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, porque o Senhor se manifesta na sua glória sobre todos os nomes, de glória em glória, Pai.
É por isso, Senhor, que nós estamos aqui divulgando, anunciando, falando através dos ensinos, dos estudos, que existe só um Deus poderoso. E que um dia, Senhor, todo joelho se dobrará e confessará que somente o Senhor é Senhor de toda a glória, ó Pai. Nós te adoramos, te louvamos, te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda fará no meio do seu povo, para todos sempre. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, chegamos a mais um final de um estudo, e você que tem nos acompanhado, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?